Você prepara uma oferenda, coloca comida, bebida, acende vela. Às vezes tem fumo, flores, entrega aquilo e vai embora. Tá, e depois? Exu come aquela comida, Pombogira bebe aquela bebida, porque a comida continua ali. A bebida continua dentro da taça. Às vezes, no dia seguinte, tá tudo exatamente no mesmo lugar. Então, o que foi recebido? E essa é uma dúvida que parece boba, até você parar para pensar nela, porque ninguém explica o que está acontecendo numa oferenda. Você começa a repetir coisa sem entender nada. Aí vira aquela lógica meio infantil de achar que montou um pratinho para a entidade comer. Ou pior ainda, que você tá pagando Exu e Pombogira com comida e bebida para eles fazerem alguma coisa para você. E não é tão simples assim. Só que eu já vou colocar uma coisa desde o começo. Não existe uma única explicação que sirva para toda umbanda, todo culto de Exu e Pombogira, todo candomblé e toda casa religiosa. Não existe. Então, se alguém te dá uma resposta fechada e fala é exatamente isso e pronto, já começa errado. O que eu consigo fazer aqui é te mostrar as explicações que aparecem dentro dessas tradições, onde elas se encontram e onde elas se separam, porque aí você começa a entender a lógica por trás da oferenda, em vez de só copiar uma farofa que viu na internet. E a resposta mais curta seria: sim, existe a ideia de que a entidade ou a divindade come, só que precisa entender o que comer significa dentro daquele contexto de ritual. Não pega a palavra comer e traz para o sentido mais literal possível, de alguém sentar ali, mastigar, engolir e o prato ficar vazio. Meu amor, dentro de uma tradição você escuta que Exu comeu, que determinada força recebeu aquilo ou que a oferenda foi aceita. A gente está falando de uma relação ritual. A matéria tá ali, a comida é real, a bebida é real, o fumo, a vela. Só que a função deles não termina na matéria. É justamente por isso que a oferenda não pode ser entendida como decoração. Também não pode ser entendida simplesmente como comida. Existe ali uma movimentação ritual daquela matéria. E dependendo da tradição, isso vai ser explicado através de axé, força, energia, comunicação entre mundos, sustentação, troca, reciprocidade, alimentação daquela força. As palavras mudam, a explicação muda. E é aí que mora uma diferença importante. E eu preciso abrir um parênteses, porque senão a gente cria outra confusão. Quando você vai estudar candomblé e tradição iorubá, existe toda uma compreensão de Exu enquanto orixá. Inclusive com a famosa ideia de que Exu come primeiro. Isso está ligado à função de Exu dentro daquela cosmologia. A comunicação, ao movimento e a relação entre o mundo humano e o mundo divino. E aí você vai para uma casa de umbanda, entra no culto aos Exus e Giras enquanto entidades espirituais. E existe outra construção religiosa. Então não dá para pegar uma explicação do candomblé, trocar ali meia dúzia de palavras e falar que agora explicou Exu e Pombogira na Umbanda, porque não explicou. São tradições que conversam historicamente, possuem encontros, possuem influências, mas não são uma coisa só. Eu tô falando isso porque muita confusão na internet nasce exatamente aí. A pessoa lê que Exu recebe primeiro dentro de um determinado ritual, descobre alguma coisa sobre Padê dentro de outra tradição, e daqui a pouco tá ensinando tudo como se fosse a mesma coisa. Não é. Agora começa a ficar interessante. A oferenda coloca elementos materiais dentro de uma relação espiritual. Por isso, a escolha dos elementos importa. E eu não tô falando daquela listinha preguiçosa de internet. Exu gosta disso, Pombogira gosta daquilo, Maria Padilha gosta disso aqui. Como se a gente estivesse montando ali uma cesta de aniversário. Não funciona assim. Um elemento pode estar ali por afinidade com aquela entidade? Sim, mas também existe função ritual, existe fundamento, existe
combinação e existe finalidade. Existe um modo daquela casa trabalhar. E isso muda completamente a conversa. Porque farinha não é usada simplesmente porque Exu acordou um dia e decidiu que gostava de farinha. Bebida não tá ali necessariamente porque a entidade quer tomar um negocinho. Fumo não aparece simplesmente porque o espírito sente vontade, né? São elementos que entram dentro de uma tecnologia ritual. E é justamente aqui que eu pisaria no freio se eu estivesse ensinando alguém. Porque uma coisa é eu explicar que os elementos cumprem funções. Outra completamente diferente seria eu pegar fundamento específico de uma casa e começar a abrir na internet como se fosse receita universal, porque não é. Receber ritualmente uma oferenda não significa necessariamente fazer a matéria desaparecer. Essa é a parte que parece meio óbvia depois que você entende. Mas antes disso, realmente confunde. Aquela comida continua sujeita às mesmas regras da matéria. Ela vai ressecar, vai fermentar, vai apodrecer. A flor vai murchar, a bebida vai evaporar, a vela vai ser consumida. Nada disso significa automaticamente que a entidade rejeitou ou aceitou a oferenda. E eu vejo muito essa paranoia acontecer. A pessoa deixa a bebida e no dia seguinte, nossa, abaixou o nível, a pombogira bebeu. Calma, existe evaporação. Do mesmo jeito que a fruta estragou, não quer dizer que alguma coisa espiritual deu ali errado. Você não pode pegar todo fenômeno físico que acontece com uma oferenda e transformar em um recado espiritual. Senão, daqui a pouco, até a formiga virou oráculo. A matéria continua sendo matéria. O que existe é uma função ritual atribuída àquela matéria dentro do trabalho que foi realizado. E falar simplesmente eles comem energia resolve a pergunta rápido, mas pode criar outra simplificação. Tem tradição que vai explicar dessa forma? Tem. Tem casa que vai falar em absorção de força, essência, axé, campo energético? Tem. Só que existe compreensões muito mais complexas de oferenda. Em algumas tradições, oferecer também alimenta e renova relações. Fortalece vínculos, movimento axé, estabelece comunicação, sustenta determinadas forças rituais. Então eu prefiro não reduzir tudo a uma entidade puxando uma fumacinha invisível de dentro da comida, porque aí a gente só trocou a explicação infantil da comida física por outra explicação infantil, só que agora espiritualizada. A oferenda faz sentido dentro de um sistema ritual inteiro. E esse é o ponto. Você provavelmente já ouviu alguém falar Exu não trabalha de graça. E também já ouviu outra pessoa quase ter um ataque quando alguém fala em pagar entidade. As duas coisas aparecem porque existem tradições e maneiras diferentes de entender essa relação. Existem contextos em que se fala abertamente em pagamento, em outros se fala em troca, em reciprocidade, em obrigação, agradecimento, fortalecimento. Então, não acho correto chegar aqui e falar que oferenda nunca tem nenhuma relação com pagamento ou retribuição. Porque em determinadas tradições, essa linguagem existe sim. Só que isso é muito diferente de transformar Exu e Pombogira em prestador de serviço espiritual. Eu te dei uma garrafa de bebida. Agora você é obrigado a trazer meu namorado de volta em 3 dias. Não, uma relação ritual de reciprocidade não é uma compra no cartão. Até dentro das tradições em que existe uma linguagem mais forte de pagamento, existe fundamento, vínculo, obrigação, consequência e toda uma lógica religiosa por trás. Não é suborno espiritual. E quando a pessoa entende oferenda como suborno, começa aquela palhaçada de achar que quanto mais cara a oferenda, maior é o poder do perdido. E não é assim. E uma coisa que cria um medo absurdo nas pessoas é a pessoa fazer uma oferenda dentro de casa, passa um dia, 2, 3, a fruta quase pedindo socorro, a comida azedando, o mosquito fazendo reunião e ela não mexe. Porque alguém colocou na cabeça dela que se retirar a oferenda, ela tá tirando da entidade aquilo que ela ofereceu. Só que, novamente, qual tradição? Qual casa? Qual fundamento? Qual tipo de oferenda? Você vai encontrar orientação dizendo para recolher depois que a vela terminar.
Vai encontrar gente ensinando a recolher no dia seguinte. Gente falando de um tempo completamente diferente. E vai existir trabalho em que o procedimento é outro. Por isso, eu não vou olhar para a câmera e inventar que toda oferenda deve ficar exatamente por tantas horas, porque isso simplesmente não é verdade. Se aquela prática veio de uma casa, existe uma orientação daquela casa, que envolve uma firmeza específica, assentamento ou fundamento interno, segue-se o fundamento correspondente. Agora, uma coisa é fundamento, outra é deixar a comida apodrecendo na sua casa ou deixar vidro, plástico, garrafa e um monte de lixo na natureza, achando que limpar é desrespeitar a entidade. Isso não é fundamento. Inclusive, hoje existe um movimento muito sério dentro das próprias comunidades tradicionais para compatibilizar oferenda com preservação de espaços sagrados, porque natureza sagrada não é lixão. Você retirar a matéria depois que aquele ato ritual cumpriu a função dele não significa necessariamente desfazer a entrega. Pensa no que a gente acabou de conversar. Se você acredita que a oferenda só foi recebida enquanto o prato físico continuou abandonado no chão, então você voltou para a mesma ideia do começo do vídeo. Entidade comendo comida igual gente. E não foi isso que eu acabei de explicar. O ritual aconteceu. A entrega aconteceu. O que precisa ser feito depois com a matéria depende da orientação daquele fundamento. E quando houver descarte, descarte continua sendo responsabilidade sua. O vidro ele não deixa de cortar o pé porque estava numa oferenda. O plástico ele não vai virar biodegradável porque foi consagrado. Uma garrafa não precisa ficar 50 anos ali para provar a sua fé. Quando você olha para uma oferenda e só enxerga a comida, perde quase tudo. Porque começa a perguntar quem vai comer, quanto eles comem, qual comida que eles gostam, qual bebida eles preferem, quanto tempo que vai. Todas essas perguntas podem até ter um lugar, mas antes delas existirem, existe uma muito maior. E que esse ato está fazendo dentro daquela tradição. Aí sim que começa o fundamento. Por que que vai esse elemento? Por que dessa forma? Por que nesse lugar? Qual relação que está sendo estabelecida? Que aquela casa entende que está movimentado. O que pode ser feito por qualquer pessoa e o que depende de uma orientação. A diferença entre repetir ritual e entender o ritual começa. Porque decorar que Exu recebe isso e Pombogira recebe aquilo, qualquer lista da internet te entrega. Entender o porquê aquilo existe já é outra conversa. Então, quando alguém te perguntar se Exu e Pombogira comem a oferenda, não precisa dar aquela resposta seca de não, eles só comem energia. E você viu que o assunto é maior que isso. Existe sim a linguagem de comer e receber dentro dessas tradições. Só que esse comer é ritual. E a forma de explicar o que acontece ali vai depender da tradição que você está olhando. A matéria, ela participa do rito. Os elementos têm função. Existe relação, movimento, troca, sustentação, comunicação, axé. Depende da cosmologia daquela casa. E depois que aquilo cumpriu a sua função ritual, o que se faz com a matéria também depende do fundamento. É justamente esse tipo de coisa que eu aprofundo dentro da firmeza de esquerda. Porque eu não quero simplesmente colocar uma receita na tua mão e falar mistura isso, assim de aquilo e boa sorte. A gente vai entender por que os elementos são usados, o que pertence a cada tradição, o que é prática aberta e principalmente onde começa o fundamento de casa. Porque tem coisa que eu posso explicar aqui tranquilamente. E tem coisa que seria irresponsável eu fingir que é universal. Você quer sair dessa fase de decorar coisa da internet e começar realmente a entender o culto Exu e Pombogira? A comunidade está no link da descrição.